cumprimentar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz por esta oportunidade de poder estar aqui para celebrar, ministrar, melhor dizendo, a Escola Bíblica Dominical. Quero chamar a atenção de todos para, a partir desse momento, compartilhar comigo esse assunto. Isso é um assunto maravilhoso, extraordinário, que falará sobre a família. E quero pedir aos irmãos que com certeza estarão nos acompanhando que permaneça até o final desse estudo. É o estudo da Palavra de Deus, baseado 100% na Bíblia Sagrada, que é a infalível Palavra de Deus. Nos traz o título, esta lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, a conduta do crente em relação à família. O tema é a conduta do crente em relação à família. Então, mais uma vez, eu quero reforçar aí, quero pedir a todos os irmãos que reúnem aí a sua família e acompanhem esse estudo com muita atenção. Um assunto aqui vai abranger o marido, esposa e filhos. Então, é um estudo muito importante. E eu gostaria então, mais uma vez, da sua atenção. Deus tem uma palavra para nós. Eu quero, antes de dar o procedimento, fazer a Deus uma oração. E convido você para que possa orar juntamente comigo neste momento. Eterno e soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor me concede poder estar aqui. Senhor, venho com toda a humildade para falar nesse assunto tão importante que é sobre a família, baseado, Senhor, no livro de Efésios, capítulo 5, aquilo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos ensina sobre esse assunto que é muito importante. Abençoa cada um, Senhor, que neste momento estará conosco, acompanhando de forma online esse estudo. Que o Teu Espírito venha nos inspirar neste momento. Senhor Deus, preciso muito, muito da Tua graça e da Tua presença juntamente comigo neste momento, para que possamos compartilhar juntamente com todos aqueles que estarão, Senhor, ouvindo esta palavra, sendo beneficiado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, quero mais uma vez repetir aqui o tema que fala o seguinte: a conduta do crente em relação à família. A conduta do crente em relação à família é o tema do assunto que nós iremos estudar. O texto áureo está lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, que diz: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma carne. Efésios 5, 31. A verdade prática me chama muita atenção, muito importante essa verdade prática. Eu gostaria que da atenção máxima de todos que estão me acompanhando para essa verdade prática que diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Irmãos, esse assunto, como eu já disse no início, é 100% bíblico. Isso não é o meu conceito, não é simplesmente a minha ideia, é o que eu penso sobre casamento. Não.
nós iremos extrair o que a Bíblia nos ensina sobre essa questão de família, de casamento. Como cristão, aqui o termo já diz é a conduta do crente em relação à família. Qual é a minha ou qual deve ser a minha conduta como crente? Não estou falando como crente, estou falando a crente, estou falando para crentes. Já que somos crentes na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador, nós precisamos atentar então para os seus ensinamentos, o que a Bíblia, que é a única regra de fé para o crente em Cristo Jesus, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada no todo, precisamos crer no todo na Bíblia Sagrada, então ela é a única regra de fé para os crentes. Então ela me ensina qual deve ser a minha conduta em relação à família. Em relação à família. Nós não precisamos procurar em outros tipos de doutrinas, que são várias que hoje existem no mundo, a não ser na Bíblia Sagrada. Porque se nós sairmos dos ensinamentos da Bíblia Sagrada com o crente em Cristo Jesus, com certeza nós iremos nos frustrar. A Bíblia é completa, ela tem um ensinamento exato. A palavra de Deus, eu já estou dizendo, palavra de Deus, ela é exata. Não encontramos erros e nem contradições na palavra de Deus. Existem muitos contradizentes, mas a palavra de Deus, ela é pura, ela é reta, ela é verdadeira. Então, por isso que devemos, irmãos, para sermos bem-sucedidos nesse assunto que nós estamos iniciando agora, sobre família, sobre relacionamento, casamento, nós precisamos atentarmos para o que nos ensina a palavra de Deus, para que possamos ter um bom relacionamento com a nossa família. A Bíblia é autossuficiente para nos ensinar tudo o que precisamos saber sobre esta questão, sobre esse assunto em pauta. Então não temos por que, meus irmãos, procurar em outros artigos, e talvez muitos deles humanistas, com ideias totalmente 100% humanistas. Não, nós não temos por que. Precisamos permanecer nos ensinamentos da palavra de Deus, que é a nossa regra, única regra de fé. É o nosso manual, o único manual do crente. É a Bíblia Sagrada. Então aqui, na verdade prática, destaca aqui a forma que Deus estabeleceu. Só nessa verdade prática aqui, nós extraímos aqui algo que é base, é o fundamento que Deus estabeleceu para casamento. Isso aqui, irmãos, foi Deus que estabeleceu. E então, sendo assim, estou falando, mais uma vez vou dizer, estou falando a crentes que têm fé, que acredita na Bíblia Sagrada, que acredita na palavra de Deus. Está estabelecido aqui o fundamento para o casamento. Primeira coisa, o casamento, Deus estabeleceu ele monogâmico. Monogâmico. Versículo 31 do capítulo 5 de Efésios nos mostra isso. Deus falando, por isso deixará o homem, tem umas versões que fala varão, seu pai e sua mãe, e seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois, uma só carne. O que é monogâmico? Porque é um. Deixará o homem a casa do pai e unir-se à sua mulher, não às suas mulheres. Não, quando Deus criou Adão, depois criou Eva. E ali instituiu o casamento, a união conjugal. Deus foi quem realizou o matrimônio de Adão e Eva. O casamento é monogâmico, vem de um, monogâmico.
É a forma que Deus estabeleceu. A forma, eu estou dizendo, a forma que Deus estabeleceu no princípio. Um homem, primeiro Adão, depois viu que não era bom que Adão ficasse só, fez Eva da costela de Adão segundo, que está registrado no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. E aí uniu-se Adão e Eva, tornando-se uma só carne. Isso é princípio. Nós podemos ver que lá na frente os homens, como sempre, desobedecendo os princípios de Deus, tomaram rumos diferentes. Mas isso não desatualiza, não venha descredenciar o princípio de Deus, o que Deus determinou. Porque o A ou B adquiriu várias mulheres, isso não venha desautorizar ou venha invalidar o que Deus estabeleceu. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Não interessa se A ou B, se foi fulano ou ciclano, né? É importante, pessoas interessantes da história no mundo antigo. Isso não muda nada. Deus estabeleceu e está estabelecido. O casamento é monogâmico, nunca deixou de ser e sempre será diante de Deus. Diante de Deus. Estou falando de princípios bíblicos, meus irmãos. Bíblicos. No início eu disse, não é o meu pensamento, não é as minhas ideias. Não, isso é a Bíblia que diz. Outra coisa, é heterossexual. O que isso quer dizer? É entre um homem e uma mulher. Isso é a forma que Deus estabeleceu. Ok? A forma que Deus estabeleceu. Monogâmico, heterossexual, ou seja, entre um homem e uma mulher. Está muito claro aqui no versículo 31. Muito claro. É muito claro. E outra coisa, indissolúvel. Indissolúvel é algo que não se desfaz. Deus não criou o casamento para se desfazer. Estou dizendo, irmãos, dentro do conceito bíblico, Deus. O que nós podemos ver aí, infelizmente, no mundo, que o casamento hoje está sendo banalizado. Pessoas se casam e pouco tempo depois estão divorciando. Mas não foi assim no princípio. Jesus falou para os fariseus, quando foi perguntado, quando foi indagado sobre o divórcio. Jesus falou, não foi assim no princípio. Porque Deus criou o casamento para ser indissolúvel. Indissolúvel. Enquanto é só a morte que pode separar. Porque aquilo que Deus uniu não separa o homem. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, logo, nós entendemos que não foi Deus que criou o divórcio. Deus estabeleceu o casamento de forma muito clara, monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Isso aí é base fundamental para o casamento. O casamento. E isto é a instituição da família para a glória do nome dele. Aí veio a família através da instituição aí do casamento de forma monogâmica, heterossexual e também indissolúvel. Indissolúvel. Amém? Vamos prosseguirmos. Eu não quero desde já eu quero contar com a compreensão dos irmãos. O assunto é muito bom, é vasto, mas farei de tudo para ser sucinto, para não ser cansativo aos irmãos que nos acompanham. Amém? O texto bíblico que baseia é lá em Efésios, capítulo de número 5, versículo 21, até o versículo de número 31. Depois, Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quero ler aqui rapidamente, essa leitura é muito importante, que dá a base em todo o assunto. Eu gostaria que você me acompanhasse aí, abra sua Bíblia, no livro, ou na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 21 ao 31, ao 33, Efésios 5,
21 ao 33, depois Efésios 6, 1 ao 4. Diz-nos a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga nenhuma, coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma carne. Grande é esse mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículos 1 ao 4, diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demoestação do Senhor. Está aí, então, o texto, os textos que que nos dá base a esse assunto tão importante que traz o título A Conduta do Crente em Relação à Família. Mais uma vez eu volto a dizer, aonde encontramos, irmãos, os ensinamentos ou as regras para esta conduta? Na palavra de Deus, porque somos crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O objetivo geral desse assunto é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. E nós vamos aqui, irmãos, quero só interagir algo que eu achei muito importante aqui, que o comentarista escreveu, que diz: a família é a principal instituição planejada por Deus. Guarda isso, guarda isso. A família é o principal, é a principal instituição planejada por Deus. É a principal instituição planejada por Deus, a família. Irmãos, sem família não existiria sociedade. Como que poderia existir a sociedade se não houvesse família? Por que as famílias é tão atacada? Por que o inimigo ataca tantas famílias? Porque
Na família está a base de toda a sociedade. Toda a sociedade, incluindo a igreja. Então o inimigo tem atacado para trazer para desestabilizar as famílias. Desestabilizando a família, as famílias, automaticamente a sociedade estará vulnerável. Inclusive a igreja de Cristo Jesus, que é constituída por famílias, é óbvio, por famílias. Então, tudo que Deus criou, instituiu nessa terra, o diabo quer destruir. É o trabalho dele. E eu preciso entender, você precisa entender isso, irmão. A Bíblia nos mostra isso. Precisamos ser conscientes sobre isso e lutarmos para que não venhamos ser derrotados pelas artimanhas do inimigo que trabalha contra a nossa família. Agora eu falo aos chefes de família. Aos chefes, cabe cada chefe de família, cada sacerdote da família vigiar e tomar cuidado para que o inimigo não entre com as suas artimanhas e desestabilize a nossa família, trazendo desunião, trazendo contendas, trazendo intrigas, trazendo desamor, trazendo desafeto, fazendo com que não haja o amor fraternal entre os membros da família, né? Trazendo ódio, rancor, a mágoa entre a família. É isso. Esse é o trabalho do inimigo de Deus e também do nosso inimigo, porque o papel dele é destruir a instituição que Deus instituiu, chamado família. Família. E vamos tomar cuidado, ele não desiste. É nós que precisamos vigiar. Nós temos o manual, a Bíblia Sagrada, temos como nos livrar, basta obedecermos o que a Bíblia nos recomenda. Está aqui um ensino extraordinário. Se nós, irmãos, seguir o que a Bíblia nos ensina, com certeza conseguiremos vencer os ataques de Satanás contra a nossa família. O grande problema é que cada um hoje quer criar uma ideia, uma ideologia, um pensamento, uma forma de agir. Irmãos, para o crente não funciona. Para nós crentes só funciona se nós basearmos a nossa vida no todo e principalmente na vida em família, na Bíblia, na palavra de Deus. Não adianta eu querer fazer diferente, que isso não vai funcionar e eu serei frustrado e derrotado. Então a Bíblia é o manual perfeito para nós. Aqui encontramos o que fazer para que possamos, irmãos, para que possamos ser vitoriosos em todos os ataques do adversário. A Bíblia nos ensina. Não tem outro método a não ser a Bíblia, a não ser a obediência à palavra de Deus. Então preste atenção. Não insista nessa ideia que às vezes você tem tido, como conduzir, ou como a forma que você tem conduzido a família como crente. Se somos verdadeiramente crente, precisamos então, irmãos, pautar a nossa vida, ou continuar pautando a nossa vida na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Ok? Então está aí, né? A família é a principal instituição planejada por Deus. Vamos à introdução, irmãos, para não ser muito extenso. Eu quero aqui fazer menção à introdução que diz: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Está lá em Mateus, capítulo 19, e versículo 4 e 6. Eu quero ler aqui alguns versículos, irmãos, são muitas referências. Nós não vamos ver todas as referências, porque o tempo é curto, né? O tempo é muito curto e, por isso, não
Será como? Eu gostaria que os irmãos anotassem as referências, eu vou citar as referências, aqui eu porventura não leio, né? Os irmãos poderão ler aí em suas casas após esse ensino, ao terminar, né, o estudo, os irmãos poderão ler. Então, por favor, as referências que eu não leio, anote aí e por favor leia. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6, que diz: Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que, no princípio, o Criador o fez macho e fêmea? E diz: Portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqui está o texto que o próprio Jesus Cristo diz, que dá base na questão do projeto familiar divino, né, que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Nesses versículos que li aqui, está a base disso que eu estou dizendo. Está muito claro, irmãos, muito claro mesmo. Então, nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Família cristã. Nesse assunto nós vamos ver, né, veremos a conduta requerida por Deus. Deus requer de nós uma conduta verdadeiramente cristã. Se é que pertencemos à família cristã. Se eu pertenço à família cristã, então o que eu tenho que fazer? Obedecer os requerimentos de Deus. Deus requer de mim. Deus requer de você, meu irmão, que você haja, que nós possamos agir como verdadeiros cristãos e pertencentes da família cristã. E eu já comentei sobre a questão aí dessa introdução do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E nós vamos caminhar, né? Eu li aí o versículo que dá base, os versículos que dá base a esta questão. Então vamos ao primeiro tópico, a conduta do crente como marido. Primeiro tópico aqui vai falar sobre o marido, depois o segundo tópico vai falar sobre a esposa, o terceiro tópico sobre os filhos. Por isso que eu pedi aos irmãos que reúnam a família para assistir aí no seu monitor este ensino que é muito maravilhoso para nós. Olha o pronome que eu estou usando, para nós, porque é para mim. É para mim, precisamos cada dia melhorar. Se ninguém pegar esse estudo, já peguei para mim, estou tentando, eu sei que eu preciso melhorar em muito como chefe de família, como cabeça da minha esposa, segundo a Bíblia, dentro dos parâmetros bíblicos, né, dentro daquilo que a Bíblia me recomenda, dentro do requerimento de Deus para mim como cabeça, como aquele que Deus deu a maior responsabilidade da família do lar está sobre o homem. É por isso que abrange mais a questão, para o lado do homem, porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado, mais é requerido. Então quero pedir aos irmãos que não adianta às vezes nós queremos achar ruim, né? Queremos achar ruim, mas a Bíblia ensina, tem ensinamento para o marido, ensinamento para a esposa, ensinamento para os filhos. É isso que nós vamos ver. O que nos resta, irmãos, é aceitar. Né? Aceitar o ensinamento da palavra de Deus e deixar a nossa forma, talvez errada, que pensamos e que agimos. Se ao ouvir a palavra de Deus, quando nós ouvimos, nós estamos tendo a oportunidade de melhorar em cima daquilo que a Bíblia nos ensina. Melhorar, não insistir no erro. Insistir no erro, isso não pode. Não devemos insistir em algo que é errado e que não funciona, e às vezes nós continuamos a insistir sobre aquilo e percebendo que não funciona, mas nós queremos forçar a barra. Não funciona. Para funcionarmos
nós precisamos, como marido, observar o que a Bíblia nos ensina. Se observar e obedecermos, com certeza, o meu casamento, a minha família, será uma bênção. Será uma bênção. Mas se eu não fizer, se eu fizer o contrário, mesmo sabendo, mas não obedecer e continuar nos meus próprios conceitos, serei um desobediente, com certeza. E como desobediente, não terei êxito como chefe de família. Quer ser bem-sucedido, meu irmão? Não adianta ser cabeça dura. Porque Deus não vai flexibilizar a sua palavra porque A ou B pensa diferente do que a Bíblia ensina. Deus não vai se curvar. A palavra de Deus, ela é reta e resta nós, como cristãos, obedecer. Simples assim. Obedecer para que as bênçãos de Deus venham a ser sobre a nossa vida. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido, ao comparar, por que Paulo eleva ao mais alto patamar? Olha só a comparação que o apóstolo Paulo fez ao casamento. Olha só, por que é o mais alto patamar de comparação? O marido é comparado a Cristo. A esposa é comparada à igreja. Existe, irmãos, algo mais precioso do que Jesus Cristo e a igreja dele? Não existe. Está explicado. Por que Paulo eleva, enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar? Porque a figura aqui, um é Cristo e outra é a igreja. Simples de entender. Não há nada mais importante do que Jesus. Nada nessa vida do que Jesus. E Paulo aqui compara o marido como Jesus e compara a mulher com a igreja. O marido com Jesus e a esposa com a igreja. É outra coisa que é importantíssimo que Jesus tem na terra, a igreja dele, que ele comprou com seu sangue na cruz do Calvário. A igreja de Cristo é o que há de mais precioso na terra para Jesus. Então, essa é a analogia. Paulo traz-nos esta analogia e às vezes não paramos para pensar. Então, por isso que é importante, ao lermos a Bíblia, pensar, meditar, refletir e ver ver a profundidade que existe. Olha a profundidade dessa analogia de Paulo ao matrimônio. O irmão já parou para pensar isso? Você que é marido, você que é casado, você que é um pai de família, você já parou para pensar a analogia da Bíblia concernente ao matrimônio? Se não, eu te convido a você meditar a partir de hoje. Medite, não precisa ir muito longe, só no capítulo 5, nesses versículos que nós lemos, ao qual estamos falando esse assunto. Se nós meditarmos, irmãos, nesses versículos que baseiam esse assunto, meditarmos, refletirmos lá no íntimo e praticarmos, com certeza, irmãos, com certeza, nós seremos abençoados por Deus. Seremos abençoados por Deus. Portanto, meus irmãos, mais uma vez, vamos atentar pela palavra de Deus. Não insista nesse método que você tem criado, que você tem seguido, copiado talvez de outro, ou você mesmo. Não, é do meu jeito. Não, aqui é do meu jeito e pronto, acabou. Não, irmãos. Crente não tem essa questão que é do meu jeito. É do jeito de Cristo. Ei, marido crente, não é do seu jeito.
é do jeito que a Bíblia ensina. Aí sim vai dar tudo certo, vai ser bênção, vai ser maravilha. A sua casa, o seu lar, a sua família. Primeiro subtópico diz o papel do marido como líder da família. O papel do marido como líder na família. Qual é o meu papel como líder? Qual é o seu papel como líder na família? Foi dado ao homem a liderança. A liderança da família. Mas como? A Bíblia vai nos falar a forma que nós devemos liderar. Não é, irmãos? Porque a Bíblia fala assim, nos deu, né? Deus nos deu isso. A liderança da família. Aí pensar que, não, eu sou líder agora, né? A Bíblia diz que eu sou cabeça. Tem pessoas que pegam ali, né? Isola a palavra cabeça ou liderança e pensa que vai liderar da forma que ele... Porque ele lida e ele pode fazer o que... Não. Não é por aí. Tem pessoas que usam, tem marido que usa essa questão líder, para liderar de forma errada, de forma orgulhosa, né? Egoística, de forma tirana. Não é. Por isso que precisamos seguir as orientações da palavra de Deus. Tem muitos maridos que acham porque é o cabeça, pode fazer o que bem entender. Isso para o crente, irmãos, estou falando a crente, não funciona porque a Bíblia nos ensina a forma correta de nós procedermos diante a nossa família como líder. A Bíblia me ensina qual é a forma que eu devo liderar a minha família. E se eu assim fizer, serei bem sucedido. E se eu ignorar a palavra de Deus, igual muitos têm ignorado, quantos ensinos, aqui mesmo em Roscomo, já tivemos alguns encontros de casais, alguns ensinamentos para casais, mas parece que, né, passa o tempo, de repente estamos fazendo ou esquecemos tudo que aprendemos, que sabemos na Bíblia e fazemos do nosso jeito. Irmãos, vou lembrar os irmãos, e na maioria, quando nós agimos do nosso jeito, agimos como homens carnais. Esse é o grande problema. Agimos no eu, né? No eu pelo orgulho, sendo um líder ditador, que não funciona, ditadura não funciona em lugar nenhum. Então, nós vamos saber aqui, vamos entender a forma. Na Bíblia, a ordem da autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do homem e o homem é a cabeça da igreja. A relação dentro, está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos ler. 1 Coríntios, Deus, a cabeça de Cristo, Cristo, a cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, eu leio essa referência, capítulo 11, versículo 3, que nos diz a palavra de Deus: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Mais uma vez, eu volto a dizer, não é o pastor Luiz que está dizendo, não é palavra minha. Palavra de Deus. A relação dentro do lar é explicada na frase, a relação, vou repetir, a relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. A forma é essa. Não é porque eu sou cabeça, eu vou tirar tudo de mim mesmo. Eu devo observar Cristo. Como que Cristo é o cabeça da igreja? Como que ele, irmãos?
Como que ele, marido, esposo, lidera a igreja como cabeça? Como que é a liderança de Jesus Cristo sobre nós, sobre a sua vida, sobre a minha vida, que somos a igreja dele? Aí é que mora a questão. No mesmo vez pegar assim, não, a Bíblia fala que eu sou o cabeça e aqui eu que mando e acabou. Não. Verdadeiramente, a Bíblia diz, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Cristo governa segundo a cabeça de Deus. Né? E eu, como marido, devo governar sobre a cabeça de Cristo. A forma que Cristo governa. Há uma hierarquia a ser seguida. Jesus deu o maior exemplo. Ele, em momento algum, quis ser maior que Deus, o Pai, usurpar. Mesmo sendo Deus, sendo filho de Deus. Mas existe uma hierarquia. Jesus em tudo foi obediente ao Pai. Jesus em tudo fez a vontade do Pai. Então, para que eu possa ser bem sucedido, para que eu possa ser bem sucedido, na minha liderança como marido, eu preciso observar como Cristo governa a igreja, como cabeça. Vocês vão estar entendendo? Não é o bel prazer, porque eu me acho líder, eu sou o cabeça da minha família, da minha esposa, e eu posso agir da forma que, como crente, não. Se sou crente, se você é crente, se somos crente, nós devemos agir como Cristo age, como Cristo nos ensina. Aí está a questão. Aí está a grande questão. Eu quero continuar aqui então um assunto, né? Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. É assim que Cristo quer que a igreja se sinta bem. Então, se Cristo governa assim, né? Vamos ler aqui em Efésios capítulo 5, versículo 23, que diz: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo. Vamos ler o versículo 29 de Efésios 5, que diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, Cristo governa a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Porque o versículo diz: ninguém em sã consciência maltrata a si mesmo. Se alguém faz isso é porque ele não é normal. Mas uma pessoa normal, em sã consciência, jamais ele vai se maltratar. E é assim como eu, né, cuido de mim mesmo, eu devo cuidar da minha esposa. Porque senão eu sou um baita de um egoísta. E outra coisa, eu não estou fazendo a forma que a Bíblia me ensina. Não é assim que Jesus nos ensina. Não é assim. A liderança de Jesus é para que a sua igreja se sinta bem. Se sinta bem. Vamos prosseguir? A comparação deve ser em Cristo e não da forma que você pensa. Mais uma vez eu quero dizer que o modelo, né, a comparação do nosso relacionamento, do nosso casamento, da nossa liderança como cabeça da mulher ou como líder da família, deve ser o quê? No modelo de Cristo. O modelo de Cristo. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, com viés neomachista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo
o modelo Cristo está fundado no amor e no respeito mútuo, ao qual está lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35. Existe um movimento feminista que muitos seguem. Sabe o que esse movimento faz? Elas querem jogar a mulher contra o homem para uma disputa, ignorando e enfatizando essa forma do casamento que Deus estabeleceu, achando, né, que é uma forma autoritária. Estou dizendo, se alguém é cristão, não vou dizer que não, é um autoritário e não dá um bom exemplo como marido crente, está errado. Está desobedecendo o modelo verdadeiro que Cristo estabeleceu, ou que Deus estabeleceu para o matrimônio. Eu não vou dizer que não existe, existe. Se nós não tivermos cuidado, não prestarmos atenção na palavra de Deus, de repente estamos dando um péssimo exemplo aí ao ponto de pensar que verdadeiramente o sistema é opressor, né? Este movimento feminista, com viés neomachista, considera este modelo de família como um sistema opressor. Mas quando nós vamos ver na palavra de Deus, não é. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Traz o quê, irmãos? O amor e o respeito mútuo. É isto que Cristo ensina. É isso que Cristo ensina. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Nota esses versículos aí e lê. O amor, segundo o subtópico diz, o amor como um elemento primordial. Irmão, deixa eu explicar algo. Já que o modelo é Cristo, qual foi a forma que Jesus Cristo demonstrou para conosco, igreja? Qual foi? Qual é a base? O que nós sempre ouvimos e aprendemos. Jesus foi através da prática do amor. Jesus demonstrou o amor mais puro que existe, que é o amor ágape. É aquele amor ao qual aquele que pratica é capaz de dar a sua vida pelo outro sem nada em troca, sem requerer nada em troca. Essa é a base usada para o matrimônio ao qual Deus estabeleceu, o amor ágape. E foi exatamente isto que Jesus demonstrou para nos resgatar, para resgatar a sua igreja. Jesus pagou um alto preço exclusivamente por amor, e sem cobrar, sem exigir, sem colocar julgo em ninguém. Não há essa questão, irmãos, de opressão no modelo de Deus sobre o matrimônio. Não encontramos isso na Bíblia Sagrada, mas tem tentado colocar através de movimentos criados por pessoas que entregam as suas mentes ao adversário e criam ideologias e têm conseguido, irmãos, talvez convencer a muitos. Então vamos prestar atenção. O nosso manual, a forma de nós seguir, está aqui na palavra de Deus. Nós não temos que dar crédito a movimento A ou B que está fora da palavra de Deus. Nós já temos a nossa regra de fé e a forma de conduzirmos a nossa vida. Como marido. Esse assunto aqui, o primeiro tópico, a conduta do crente com o marido. Qual é a minha conduta? A minha conduta é baseada na conduta de Jesus. E Jesus Cristo, a forma que ele demonstrou foi morrendo na cruz para resgatar-nos, demonstrando o amor, e o amor puro, aquele amor que ele não requereu para fazer. Não, eu vou fazer, mas tem que me dar isso. Não, vou fazer, mas você em troca você tem que fazer isso para mim. Não, Jesus já pensou, se Jesus fosse agir dessa forma, estávamos perdidos. Mas às vezes dentro do casamento existe isso. Então volto a dizer, não foi esse modelo que Jesus Cristo nos deixou.
nos deixou. Há marido que faz pressão, chantagem para a esposa. Não, eu faço isso, vou te fazer isso, mas aí você sabe, né? Tal, tem que, né? Não é assim que funciona. Não é assim o procedimento de um marido cristão. Não é essa a conduta de um marido cristão. Não é essa a conduta que Jesus deixou. Segundo subtópico, o amor como elemento primordial. O amor é primordial entre o relacionamento. O marido, além de líder, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Já falei, dando a sua vida por ela. Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não é isso? Então, qual foi a forma que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. Não foi de forma egoística, orgulhosa. Porque se nós não tivermos cuidado, nós queremos cuidar de nós mesmos. Né? Queremos tudo para nós. O bom é para nós. A esposa fica, se tiver jeito, se não, tal. Não foi isso. Jesus abriu mão de tudo que ele possuía no céu, a riqueza, a glória, sua majestade, para resgatar a igreja. Desceu, se fez carne, morreu na cruz do Calvário, passou por todas as provações e morreu por você, por mim, por nós, porque nos amava. Porque ele demonstrou o seu amor, ágape, por nós. Será que somos capazes, como marido, de copiar? É a forma que nós devemos amar as nossas esposas. Isso implica a prática de sacrifício. Será que somos capazes de sacrificar? Estou falando segundo o modelo de Cristo, irmãos, não me entenda. Foi assim que Jesus Cristo fez. Um amor sacrificial. Amor sacrificial. Né? O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta. O que significa essa palavra altruísta? Que não é o que? Egoísta. Que busca ajudar o próximo, não colocando os seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos demais. Este é o amor altruísta que Cristo demonstrou, que Cristo praticou por mim, por você, como igreja. Igreja. Então, qual que é a figura da igreja? Mulher. Paulo, né, na sua aqui, né, na sua analogia, ele coloca a mulher na figura da igreja. Então, o que Cristo fez pela igreja? Ele deu a sua vida, demonstrou um amor altruísta. É um amor que não é egoísta. É um amor que busca ajudar o próximo, não colocando os seus interesses em primeiro lugar. Irmãos, vamos prestar atenção. Há muitos maridos por aí afora que é ele primeiro, tudo melhor é para ele e tal, as coisas é dele. Não, irmãos, depois que casamos, as coisas não é minha. É da minha família. É da minha esposa. É assim que funciona. Caso contrário, eu estou sendo o quê? Um egoísta. Se eu buscarmos, né, ajudar o próximo, não colocando seu interesse, se eu colocar o meu interesse para ajudar o próximo, eu ajudo, mas igual eu já citei antes, tem marido que é capaz de fazer chantagear a própria esposa. Isso não é o amor que Jesus Cristo demonstrou por nós. Volto a dizer, nós não merecíamos. Jesus abriu mão de tudo para morrer por nós, igreja de Cristo. E às vezes nós, como marido, agimos de forma egoística. Né? Até ajuda. Mas qualquer coisinha fica atacando na face. Ó, eu fiz isso para você. Ó, eu fiz isso. Qualquer desavençazinha, qualquer coisa que acontece entre o casal, né, joga tudo na face. Tá errado, não foi. Já pensou se Jesus
Qualquer coisa que você fizer como igreja, ir até você e começar a falar o que ele fez por você? Já imaginou isso? Jesus não faz isso. Deus não lança na nossa face os nossos pecados. Pelo contrário, ele perdoa e lança no mar do esquecimento. Agora nós não. Qualquer coisinha, nós ligeiramente vamos tacar na face da esposa aquilo que fizemos de bem, que ajudamos e tal, para a própria esposa. Isso não é o amor que Jesus Cristo demonstrou. O amor altruísta é um amor voluntário. É um amor que não é egoístico. É um amor que busca ajudar o próximo, não colocando seus interesses em primeiro lugar, em detrimento dos demais. Né? Demonstra, altruísmo é quem não age por interesse próprio. É isso. Então, eu não posso agir dessa forma com a minha esposa, porque não foi assim que Jesus agiu por mim. Ok? Não foi assim, né? E também deve ser o amor de Cristo para a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5,8, incondicional. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Nós somos atraídos a Cristo. A igreja foi atraída a Cristo porque primeiro demonstrou um amor ágape. Ele deixou todos os seus interesses no céu. Abriu mão de tudo para resgatar-nos, para morrer por nós. Aí sim, atraiu a igreja. Tem muitos maridos e esposas que querem atrair a esposa, mas de forma egoísta, de forma autoritária, fazendo ameaças, impondo, aí quer que a mulher sujeite, quer que a mulher seja submissa. Não é por aí, meu irmão. Primeiro, Jesus Cristo demonstrou o seu amor, cativou, e a igreja chegou até ele, foi atraído. Nós somos atraídos por Cristo pelo amor que ele demonstrou, pelo amor que ele praticou para conosco. Não foi impondo, não foi de forma autoritária, não, é assim, eu vou morrer por vocês, mas vocês têm que me seguir, mas vocês têm que fazer isso, fazer aquilo. Não, Jesus fez voluntariamente. Qual é a forma, esposo, que você tem agido com a sua esposa? Qual é a forma do amor que nós temos, irmãos, praticado para com a nossa esposa? O amor deve ser este. O amor altruísta e incondicional. Aí sim nós vamos ser bem respondidos, vamos ser bem correspondidos. Aí haverá uma submissão voluntária. Vou fazer com prazer o meu esposo, por isso. Não precisa fazer, marido, e ficar cobrando a esposa. Faça a sua parte. Qual é a minha parte como esposo? É fazer como Cristo fez para a igreja. Se eu vou ser correspondido ou não, eu não devo cobrar, porque se eu cobrar, não é o amor altruísta. Eu tenho que fazer. A esposa tem que fazer a parte dela também. Se ela não fizer, aí é problema dela. Mas eu não posso querer, porque a esposa às vezes não faz, eu deixar de fazer, ou virar uma disputa. Não foi isso que Jesus veio fazer pela igreja. Jesus não disputou. Não houve disputa. Jesus se entregou totalmente. Os irmãos estão entendendo? Então, é a comparação que Paulo fez. Essa é a comparação que eu preciso tentar. Vamos em frente. O terceiro subtópico, o cuidado do marido ou a esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido. Ao declarar, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Nós lemos versículo 5, parte B. Capítulo 5 de Efésios, versículo 28, parte B. Nós lemos sobre isso. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. O que significa
que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Esse é o ensinamento da Bíblia. Não é simples de entender, isso é muito fácil. Não há complicação nenhuma. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais. Tem marido que pensa, não te dou tudo, o que está faltando? É arroz, tem feijão, tem carne, tem isso, tem aquilo outro e tal. Irmão, isso aí é o papel do marido que ama a esposa. Eu não devo tacar na face da minha esposa porque eu sustento ela. Não, eu tenho que sustentar, esse é o meu dever. É o meu papel, é a minha obrigação. Eu não tenho direito de fazer isso, né? Eu tenho que amar a minha esposa, cuidar dela, né? Dar as providências, né? Tudo que necessário for, honrar, né? E dentre outras coisas que eu tenho como obrigação, como esposo, observando o que Cristo fez. O que Cristo fez. Então eu preciso prover uma vida digna, né? Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto. Afeto, a consideração e a honra. Dar afeto, prestar atenção, tirar tempo, né? Considerar. Tem pessoas que, marido infelizmente, que não considera a esposa, tem a esposa como que algo que não insignificativo. Não foi isso no princípio, quando Deus criou Eva e entregou a Adão. Deus falou assim, que era uma adjuntora, ajudadora, é isso. Não tem diferença entre o homem e a mulher, as indiferenças, as diferenças, quem criou isso foi o homem. Nós vamos ver agorinha. No mundo antigo, principalmente, existia muita diferença, o mundo grego. Mas isso não foi Deus. Deus criou a mulher para ajudar o homem. E depois o homem criou muitas coisas que não deveria. Não foi Deus. Foi invenção do homem. Por achar que é o líder, que é superior, que é o cabeça, mas de forma egoística, de forma tirana, de forma ditadura. Mas não é essa a forma que a Bíblia nos ensina. Vemos aí, né, a conduta do crente, do marido, ou a conduta do crente como marido. A minha conduta como marido, irmãos, para finalizar essa parte aí, que já, né, o tempo já está corrido e eu preciso falar ainda sobre a mulher, sobre o filho, é o seguinte, é a conduta que Cristo nos passou. A conduta do marido crente é a conduta que Cristo praticou para com a igreja. Tá entendido? É isso. O pilar principal é o amor. Alguém fala, eu amo a minha esposa. Não, o amor que a Bíblia, que Jesus Cristo demonstrou, não é aquele amor que você tem simplesmente pela família, não é esse amor superficial que você tem, aquele amor que você, nos momentos íntimos, que também é uma forma de amor, não é esse amor, vai muito além, é o amor sacrificial. Amor sacrificial. É aquele amor que você é capaz, se for necessário, de dar a sua própria vida sem exigir, sem reclamar e sem querer nada em troca. O que nós tínhamos para oferecer para Jesus? Absolutamente nada. Mas Jesus morreu por nós, resgatou a igreja. Cristo, a cabeça do homem, o homem, a cabeça da mulher. E a mulher é comparada como a igreja, segundo o que Paulo nos ensina. Vamos aqui agora para o segundo tópico. A conduta da crente como esposa. Agora vem o lado da esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa.
a conduta requerida. Aqui, primeiro subtópico, conceito de submissão cristã, né? As escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados das esposas aos seus maridos. 5:22, Efésios. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Como ao Senhor. Das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Qual é a forma que a igreja está sujeita a Cristo? Capítulo 5, versículo 24 de Efésios diz: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitem em tudo, sejam em tudo sujeitas a seu marido. Como que a igreja está sujeita a Cristo? Como? Será que é de uma forma, sujigada, uma forma autoritária, uma forma egoística, arrogante, ditadora? Será que é isso? Será que Jesus faz isso com a sua igreja? Não, já falei, por amor. Nós não temos que ter dificuldade em obedecer a Jesus, em ser submissa a Jesus como igreja, porque ele demonstrou o amor que só ele poderia ter feito. Então é isso que o marido deve demonstrar à esposa, se quer que a esposa seja submissa. A palavra submissão significa submissão, o nome já diz. A minha esposa vai conseguir ser submissa a mim da forma que precisa ser, desde quando eu faço a missão. Qual que é a minha missão? Amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. Essa é a primeira missão, é a missão primordial. Se eu amo minha esposa de uma forma, do amor ágape, aquele amor sacrificial, com certeza a minha esposa não terá dificuldade em corresponder a esse amor e será submissa a mim. Essa é a questão. Porque muitos maridos querem que a mulher seja submissa a ele, porque acham que ele é a cabeça, e começa a impor de forma tirânica, de forma arrogante, de forma como se fosse um delegado. Não faz a sua parte, que é amar a sua esposa, e quer que a esposa faça a parte dela, e aí entra o que é a questão da disputa. Aí entra em guerra, porque a esposa não vai ter a facilidade de submeter, porque vai ficar o quê? Vai entrar num estado da questão de ser subjugada. Vai ficar contrariada. Porque da forma que está sendo tratada, não foi assim que Deus criou a esposa para Adão. Deus não deu Eva para Adão, pelo menos a Bíblia não fala, que ele deveria governar sobre Eva de uma forma arrogante, de uma forma que não deveria. Autoritária. Não, Deus falou que dar-lhe-ei uma adjuntora, alguém que ajudaria Adão. A mulher não é patrimônio do marido. A esposa não é patrimônio do esposo. Não. A minha esposa não é meu patrimônio. A minha esposa é minha companheira, minha adjuntora, assim como Deus fez para Adão e Eva. Isso é princípio, isso é a Bíblia que nos ensina. Aí depois, lá na frente, vem Jesus Cristo, aqui nós estamos estudando, aqui dando sequência no Novo Testamento, como que Paulo trata esse assunto, usando o próprio Cristo. Duas figuras importantes, Cristo e a igreja, para retratar o casamento, o matrimônio. Não é de forma autoritária. Tem muitos que usam a Bíblia, isola a questão. A Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. Eu sou cabeça. Mas qual é a forma, meu irmão? Você tem que contextualizar. Não é isolar simplesmente a palavra submissão ou isolar a palavra cabeça da mulher para ser um autoritário. Não é essa forma que Jesus Cristo fez para com a igreja. Não foi de forma autoritária.
Não, foi pelo amor. Amor sincero, amor verdadeiro, amor puro, amor sacrificial. Essa é a missão do marido para com a esposa. Se você não tem feito isso, faça isso, você vai ver seu casamento mudar. Vai mudar, porque será correspondido. Agora, não tente impor as suas ideias, seu pensamento de forma arrogante, prepotente, que isso não vai funcionar. Para um crente não funciona. Estou falando a crentes. Submissão. A mulher tem que ser, sim, a Bíblia recomenda, submissa a esposo. Reverenciar o esposo, sim, é um ensinamento, mas a esposa não vai ter a dificuldade de fazer isso, desempenhar isso, se o marido fizer a sua missão. A mulher vai fazer a submissão, ela vai ser submissa. Os irmãos estão me entendendo? Submissa. Mas da forma, meu irmão, que talvez você está tentando fazer isso acontecer, não vai acontecer, porque até então não é assim que a Bíblia nos ensina como marido. A mulher precisa obedecer assim quanto o homem precisa obedecer. Não é só a mulher obedecer, porque é mulher. Está errado. A esposa tem que obedecer, o marido também tem que obedecer a palavra de Deus. Ambos, nós, dois precisam obedecer, os dois precisam obedecer. É mútua a obediência a Deus. Cada um fazendo o seu papel. No final dá tudo certo. Mas em obediência à palavra de Deus. Agora, o homem, através do seu machismo, na maioria, quer que a mulher submete. Porque a Bíblia diz que você tem que ser submissa a mim. Não importa a forma que eu faça. Não, a Bíblia tem um mandamento para o homem também. O homem tem que ser, como cabeça, seguir o modelo de Jesus Cristo. Como cabeça da mulher, porque Cristo é como Cristo é a cabeça do varão, o varão é a cabeça da igreja. Mas Cristo também é a cabeça da igreja. Então, como fica isso? Precisamos prestar atenção, porque às vezes pegamos, puxamos farinha para nós mesmos. Subtópico 2. A condição da mulher cristã. Nós vimos o conceito de submissão. Conceito de submissão. Como? A mulher deve ser, assim como a igreja é sujeita a Cristo. Ok? A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária. Era parte da propriedade de um homem. Na cultura judaica. Na cultura judaica, não é a cultura da Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15. Gênesis capítulo 31, versículos 14 e 15. Cultura judaica. A mulher era secundária e era parte da propriedade de um homem. Era como se fosse a propriedade. Mulher, no mundo antigo, nessa época aqui, só servia quase que só para reproduzir. Mas quando nós olhamos no princípio, Deus criou a mulher para ser a ajudadora de Adão, não propriedade. Falando de princípio. Depois os homens criaram seus conceitos e muitos seguem até hoje. E acham que a sua esposa, que a esposa é propriedade dele. Não é propriedade, é adjuntora, é companheira. É companheira, aquela que ajuda, ok? Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram escravizadas. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posição da dignidade igual aos homens. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para mudar muitas coisas. Inclusive esses conceitos aqui. Esses conceitos, culturas erradas que os homens criaram. Jesus veio mudando isso. E precisamos estar lá em Gálatas capítulo 3, depois você lê Gálatas 3, 28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma
paradigmas da época e se opôs ao preconceito e a discriminação. Está lá em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Jesus conversou com a prostituta, algo que os judeus não conversavam. Não tinha conversa. Mulher já não era, né? Era como se fosse propriedade. E se fosse prostituta, então aí que não valia nada. Segundo o conceito judaico da época, no mundo antigo. Mas Jesus veio quebrando esses paradigmas. Jesus conversou com a prostituta porque Jesus veio para resgatar. É o amor de Jesus. É este amor que Jesus demonstrou para conosco. Este amor que eu preciso amar a minha esposa. Amor incondicional. Amor incondicional. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5:13. Os gregos, né, as mulheres eram tratadas como inferior e as esposas eram escravizadas. Mas isso os gregos. Os judeus tinham as mulheres como fosse propriedade, parte de sua propriedade. Cultura judaica. Os gregos já escravizavam as mulheres. Não é Deus, irmão. Homens, volto a dizer, no princípio, quando Deus criou a mulher e deu a Adão como adjuntora, ajudadora, não como escrava. Esposa não é escrava do esposo. Mais uma vez eu volto a dizer, não é isso o querer de Deus. Deus não quer que ninguém seja escrava. Deus não quer que a mulher continue sendo fruto de escravidão, mas que seja liberta. Em Cristo Jesus veio e nos libertou. Somos libertos. Gálatas 5:13. A referência devida ao marido, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Foi o que eu disse. Se eu pratico um amor altruísta, um amor que não é egoísta para com minha esposa, com certeza a minha esposa irá me reverenciar. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca, né? O que é recíproca? Retribuir em troca aquilo que ela está recebendo. Vai capacitar a esposa. Se o meu amor por minha esposa é recíproco, isso vai capacitar a minha esposa a me retribuir, aí virá submissão. Vocês não estão entendendo? Virá submissão. Não queira fazer diferente, irmão, que isso não vai funcionar, isso vai terminar em tragédia. Não queira fazer diferente do que a Bíblia ensina. Isso não funciona. Essa forma de querer ser um delegado, de querer ser um ditador dentro de casa, de querer ser um ignorante, isso não funciona. É amor altruísta, ao qual Cristo demonstrou para com a sua igreja. E isso vai fazer com que a sua esposa, ela desenvolva essa capacidade de te reverenciar, de te submeter, sem que seja subjugada a tal prática. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que a Bíblia nos ensina. Aqui, continuando aqui, para nós partirmos aqui para o final, este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Aí haverá o respeito, estima para com o marido, mas se o marido praticar, né? Se o marido amar a esposa de forma altruísta, não de forma egoística e orgulhosa. Não é assim que a Bíblia ensina. Não é dessa forma. Então, a conduta da crente como esposa é a submissão, é a obediência. É isso que a Bíblia recomenda. A esposa tem que fazer. Se o marido, com certeza, né, estiver fazendo a sua missão, amando de forma altruísta, e se você não está correspondendo, preste atenção.
você está contribuindo para que o seu casamento, a sua família, não vá bem. Assim como o homem precisa obedecer, a mulher também precisa obedecer. E se ambos pautar pela palavra de Deus, com certeza a vitória será certa. E a bênção de Deus será sobre esta casa. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida a seu marido. Isso é, a síntese do tópico 2. Nós vamos para o tópico 3 para finalizar. A conduta do crente como filho. Agora a questão volta para o filho. Falamos sobre o esposo, esposa, filho rapidamente aqui. Primeiro subtópico, presta atenção, filho, neste momento. Você que está nos assistindo. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Capítulo 6 de Efésios, versículo 4, parte B. A palavra doutrina ou disciplina no grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter. E pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, são duas palavras. Primeira palavra é disciplina, que significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter, que é muito importante. A recomendação da Bíblia, é que os pais criam seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. O que é doutrina? Significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter. E pronta obediência das normas. Isto é doutrina. É o ensinamento, é quando nós ensinamos os nossos filhos para que eles cresçam e adquiram, desenvolvam o caráter, e pronta obediência das normas, para obedecer às normas. Isso cabe aos pais, aos filhos. Portanto, a recomendação para os filhos é que os filhos obedeçam os pais, no Senhor. Admoestação no grego noticeia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Olha só, além dessas exortações, cabe aos pais, filhos, presta atenção, cabe ao seu pai, aos seus pais, estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Isso a Bíblia dá o direito aos pais criar dessa forma, corrigir se for necessário, reagir às desobediências. As desobediências, os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira de seus filhos, que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, parte A. Nós, como pais, devemos corrigir nossos filhos, sim, mas a recomendação da Bíblia é que deve ser feito isso com amor. Com amor, não com aquela autoridade excessiva, aquela coisa que venha levantar ou suscitar a ira sobre os filhos, com certeza. Segundo subtópico, a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais. Qual é a recomendação? Que os filhos devem ser obedientes aos pais, aos pais. O apóstolo Paulo tirou isso da onde?
lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. É o primeiro mandamento com promessa. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. O apóstolo Paulo tirou lá de um dos mandamentos que Deus estabeleceu ao povo de Israel. E foi o primeiro mandamento com promessa, para ratificar esse ensino, né? Paulo cita. Êxodo 20, 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Agora vamos ver sobre a questão obedecer. O que significa obedecer? Quero que você preste atenção, filho. Você que está me ouvindo. O que significa obedecer? Cumprir que a ordem obedecer significa cumprir o que é ordenado. Cumprir o que é ordenado pelo Pai. Isso é obedecer. E honrar envolve amor. Honrar envolve amor, respeito, até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela. Há uma diferença. Obediência se sustenta até quanto os filhos viverem sob a tutela. Enquanto de menor, enquanto está em casa, né, se sustenta. Agora vamos ver a diferença, né? A diferença aí que há entre a obediência e entre a honra, honrar os pais. Por que lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, está falando exatamente sobre a honra? A promessa está sobre a honra, vem sobre o honrar os pais. A vida será acrescentada aqui na terra, serão abençoados, receberão bênçãos, os dias serão acrescentados àqueles filhos que honram os pais. O que significa honra? O que é honrar os pais? Honrar significa um dever para com a vida de todos, ou seja, se eu voltar um pouco atrás, né, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve o quê? Primeiro, amor. Segundo, respeito. Amor, respeito. Quer dizer, enquanto o filho viver, independente se ele está em casa ou não, independente se ele está na tutela ou não, a grande diferença por isso que a Bíblia enfatiza o honrar lá nos mandamentos, né? Lá nos mandamentos, primeiro mandamento com promessa, porque enquanto o filho viver, ele tem que amar seus pais, né? Respeitar os seus pais, não é porque agora é adulto, é porque agora completou 18 anos, né, e tal, engrossou a voz, engrossou o pescoço, agora não tem mais que respeitar o pai, não tem mais que honrar, né, não tem mais que amar os seus pais, porque agora eu sou dono de mim mesmo, sou de maior. Não, enquanto os pais viver, filho, você tem que amar e respeitar, e até mesmo sustentar em caso de necessidade. Quantos filhos que viram as costas para os pais? Além de não amar e não respeitar, não cuida dos pais quando eles precisam. Tem um ditado que uma mãe cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuida de uma mãe. E isso é muito verdade. Então, filho, você que está me ouvindo, a questão da honra é enquanto você viver, não importa quantos anos você vai ter. Enquanto você viver e os seus pais viverem nessa terra, você tem que amar e respeitar e cuidar em todos os aspectos dos pais. Isso é honrar. Se assim você proceder, se assim eu proceder, a promessa cumprirá na minha vida. A promessa que Deus tem cumprirá na minha vida. Para encerrar, né? Vamos falar sobre esse mandamento. Eu quero ler aqui no Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12, para encerrar essa questão. A promessa de Deus só valerá na minha vida se eu honrar os meus pais enquanto eles viverem, enquanto eu viver. Êxodo, capítulo de número 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus
te dar. Primeiro vem, eu preciso honrar os meus pais para que prolonguem-se os meus dias, os seus dias na terra, ao qual Deus nos dá, para que a bênção de Deus seja sobre as nossas vidas. Portanto, filho, obedeça os seus pais, que é tudo de bom. Existe uma doutrinação, está sobre os pais educar os filhos. A educação, a doutrina, quem doutrina os filhos são os pais, não é a escola. Embora estão querendo mudar isso. Mas a Bíblia, Deus deu isso aos pais. Quem educa, quem disciplina são os pais em casa, para que o caráter do filho seja formado. A disciplina é em casa. A doutrinação cabe aos pais. Educação cabe aos pais, não igual muitos estão querendo que seja. Isso não cabe nem a um outro órgão, mas sim a instituição chamada família. Deus fez desta forma. Aos pais está a responsabilidade pelos seus filhos, e aos filhos cabe a obedecer aos pais. Essa é a recomendação da palavra de Deus. Portanto, filho, não seja um filho desobediente. Seja obediente aos vossos pais, para que os seus dias sejam acrescentados na face da terra. Não se torne inimigo dos seus pais, porque hoje, irmãos, é quase comum, né? Principalmente na adolescência, os filhos passam a ter os pais como inimigos, sendo que são os maiores amigos. Seus pais são os maiores amigos que você tem, os melhores amigos que você possui nessa terra são seus pais. Ele quer o seu bem. Quando diz não para muitas coisas, não é para te provocar, não é porque te odeia, não é porque não quer o seu bem, exatamente porque quer o seu bem, filho. Então obedeça. Mesmo e quando você sair da tutela dos seus pais, permaneça a honra. A obediência e a honra é junto, e principalmente a honra. Nunca falte com respeito, nunca falte com amor para com seus pais. Isso é muito importante e é a recomendação da palavra de Deus. Na conclusão está, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa, a esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos, segundo as escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. O tempo, irmãos, é curto, a gente tem que correr, porque senão, fica muito longo. Desde já eu peço desculpas aí, o assunto é muito bom e passamos um pouco do horário, mas que Deus abençoe os irmãos e que assistam, acompanhem do princípio ao fim esse ensino que é de grande valia para nossas vidas espirituais. Deus abençoe a cada um forte abraço e até o próximo ensino, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos os amados irmãos.